Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos chegando com mais um videocast aqui do Trick Play. É o primeiro pós-rodada, né, que a gente vai fazer aqui no Trick Play, né? A gente teve a primeira rodada aí da NFL nesse final de semana, vários jogos bastante interessantes, né? Jogos resolvidos na prorrogação. Tivemos 2 jogos indo para prorrogação. Acho que fazia muito tempo que a gente não tinha 2 jogos indo para prorrogação lá logo na primeira rodada. Os Bengals venceram os Vikings na prorrogação, no último lance, né, um chute do McPherson, né, o calouro, o kicker dos Bengals, e os Raiders venceram os Ravens num jogo absolutamente inacreditável, né? Fala rindo, ele fala se divertindo. Não, eu só tenho que passar a informação aqui para os nossos leitores, né? Nossos leitores e ouvintes enfim, né, todos os telespectadores agora que está fazendo o videocast. E bora falar da rodada, né, galera? Tivemos alguns pontos bem legais aqui, né? Primeiro a gente vai começar falando de 2 quarterbacks que ninguém dava muita coisa, não, né? Mas os 2 foram super bem. Inclusive, um motivou o meu texto de hoje lá no site, né? O Jalen Hurts e a Hurts Mania, que tá rolando lá em Filadélfia. O cara passou a ser o segundo jogador com mais camisetas vendidas de uma semana para outra na NFL. Subiu 500% também de camisetas do Jalen Hurts. E outro, Jameis Winston, né, que foi responsável aí pela vitória de 38-3 do New Orleans Saints sobre o Green Bay Packers. Cadu, tudo certo contigo? Vamos falar um pouquinho desses 2 quarterbacks. Quem que mais te impressionou nessa primeira rodada? Foi o Winston ou foi o Hurts? Ou não foi nenhum deles? Tudo bem? Olha, fala, Thiago, são 2 coisas diferentes, né? Quem jogou melhor? O Winston. Teve um jogo para 5 TDs, fez chover. Quem impressionou? Jalen Hurts. Que o Winston a gente sabe que a gente espera dele. O jogo dele vai ser 8 ou 80. Às vezes é 8 ou 80 no mesmo jogo, né? Ele passa para 5 TDs, 3 interceptações, mas ele teve um jogo muito sólido, eu diria. Ele foi interceptado, né? Ele foi interceptado no jogo, mas daí o Zadarius Smith fez deu um late hit nele, e daí foi falta. Resumindo, ele lançou a sua interceptação, mas deu sorte de ter falta na jogada e ser cancelado. Mas o Jalen Hurts jogou de uma forma muito sólida, muito segura, distribuindo bem as suas bolas, procurando o Devonta Smith, Jalen Reagor, Dallas Goedert também procurando muito bem o tight end. Eu achei que foi uma apresentação sólida, o que não me agradou muito, né, por visto que está na mesma divisão que o Cowboys, mas mostra que provavelmente o Eagles fez certo em se livrar do Carson Wentz, que não estava dando essa segurança para eles. Eu acho que o Jalen Hurts pode trazer um belo futuro, pode dar problema para o Dallas, inclusive para toda a divisão da NFC East. E o Jameis Winston vai ser aquele jogo divertido, né? Quem joga o Fantasy já está pensando, vou pegar ele no waiver, porque ele não estava em nenhum time. Mas daí no próximo jogo ele vai fazer menos 3 pontos. E daí você vai ficar puto aí, se deixar ele no banco, no outro jogo ele vai ser 30 de volta. Então, é sempre divertido ver o Winston. Winston você não tem monotonia assistindo ele jogar, né? Montanha russa de emoções, né, o Jameis Winston. Wes chegando aqui agora, né, junto com a nossa galera podcast. Tudo bem aí, Wes? A gente estava falando, boa noite, a gente tava falando dos quarterbacks, já chega aí no fogo, né? Porque você, falando de quarterbacks, você tem aí um cara que estreou também no seu time. Primeiro passe do cara, touchdown dos 49ers. Tudo certo? O que você achou da estreia do Trey Lance? Bom, boa noite, pessoal. Bom, cara, o que eu achei é o seguinte, ainda está sendo testado, não tenho o que falar dele com um passe, por mais que seja, né, um passe para touchdown. Por enquanto, ele é só uma arma na mão ali do Shanahan. Então, não tem como saber, não tem como afirmar que o cara vai assumir daqui para frente, que ele vai cada vez mais vai ter mais drives, mais snaps. Eu só acho que ele virou mais uma arma e o Shanahan vai usar essa arma quando ele achar necessário. Então, a minha opinião é que os 49ers ganham com isso. Então, é basicamente isso que eu posso falar do Trey Lance, né? Eu acho que o Trey Lance tem potencial, mas sem saber, sem dar volume de jogo, não tem como medir esse potencial. Então, por enquanto, o crédito ainda vai para o Shanahan. Ainda mais, né, porque ele fez essa escolha, né, de dar todas as picks do mundo, então alguma coisa tem que retornar aí para os 49ers, né?
49ers que estrearam com vitória contra o Detroit Lions, 41-33, também um jogo que parecia super tranquilo e meio que deu uma encrespada ali no final, mas os Niners conseguiram manter a vitória lá em Detroit. E, Matheus, já que a gente está falando de quarterbacks, Matthew Stafford estreou, o cara parecia feliz da vida, né? Parecia não, ele estava feliz da vida, né? Por ter se livrado do Detroit Lions e finalmente fazer parte de um time que tem muita chance de chegar no Super Bowl nessa temporada e correspondeu a todas as expectativas, né? Passou para 321 jardas, fez um jogo bem seguro, né? Se eu não me engano, ele é um dos poucos quarterbacks que estreou fazendo 3 touchdowns numa nova equipe, né? Em toda a história da NFL. E parece que caiu feito uma luva no esquema do McVay, né? Tudo bem? Tudo certo, Thiago. Espero que todos estejam bem. Antes de responder aí a tua pergunta, Thiago, uma estatística que você vai gostar na outra pergunta, na pergunta do Cadu. O Jalen Hurts tem 2 jogos para mais de 300 touchdowns na NFL. Isso é mais do que o Lamar Jackson já. A diferença é que o Hurts tem 5 jogos de carreira. 300 touchdowns? 300 touchdowns é o cara que já vai direto pro Canton lá. Comecei bem. Foi boa a minha contribuição na 300 jardas, gente, perdão. Mas falando do Matthew Stafford, ele coroa a sua apresentação sendo o jogador ofensivo do ano da... Mais uma! O jogador ofensivo da semana da NFC, né? Jogou muita bola, realmente ele estava feliz, dava para ver isso em todos os drives, dava para ver isso na sideline, ele interagindo com seus wide receivers, ele interagindo com o McVay, né? Então, ele realmente vem para melhorar e muito esse ataque do Rams, né? O Rams, ele, pela primeira vez em 4, 5 anos, não teve um jogo extremamente tranquilo, né? Na mão do seu quarterback, praticamente não passou nenhum aperto de levar um turnover e virar o jogo, como acontecia, esse medo acontecia recorrentemente com o Jared Goff no centro do ataque. Isso não aconteceu com o Matthew Stafford e com um detalhe, com uma fortíssima defesa do Chicago Bears, né? Então, bota muito medo esse time do Rams. Eu acho que é o time mais forte da divisão, mais forte da NFL. Mas a gente tem outro quarterback que mais terminou... forte da NFL? A divisão mais forte da NFL, sim. Entendi. Achei que era o Rams. A gente tem um outro quarterback nessa mesma divisão que terminou o jogo com um rating perfeito. Passou para 4 touchdowns e teve uma ótima partida. Obviamente não é o Garoppolo, mas a gente também teve uma ótima participação do Kyler Murray, que jogou muito também. Wes, eu acho que aí o Shanahan vai ter que tirar uma carta aí da manga mesmo para ficar com o quarterback no mesmo nível das outras 3 franquias da divisão. Vai ter que remar bastante, porque Matthew Stafford realmente caiu como uma luva. Kyler Murray fez uma partida incrível contra os Titans e o Russell Wilson foi muito constante, muito bem contra os Colts. Pois é, tivemos ótimas participações. Quer falar, Wes? Quer só completar? Só posso falar uma coisa, para o Garoppolo ficar no nível do Russell Wilson, é só esperar a segunda metade da temporada, daí fica tranquilo. Vai, Wesley. Eu não tenho mais nada a falar depois disso aí. Nada a acrescentar. Não, eu ia comentar que se fosse o Stafford ali nos Lions, naquele último quarto ali, eu não sei se os 49ers seguravam essa virada aí, né? Porque o Lions cresceu ali no último quarto, né? No segundo tempo. E se fosse o Stafford em campo defendendo os Lions, eu acho que não ia segurar, não. Mas realmente tá jogando fino da bola. E acho que merece todo esse hype que tem em cima dele, né? Vamos ver se o time colabora, porque o Rams também teve muitas oportunidades, né, de ganhar o Super Bowl, mas acho que agora, se não for esse ano, não é nunca mais. Então eu torço para que seja, torço para que ele tenha oportunidade de mostrar tudo que ele veio a ser, né? Acho que o Stafford tem potencial para ser um dos grandes nomes aí do futuro dos quarterbacks, né? Eu gostei muito da química dele com o Cooper Kupp. Sim. Ele tentou 10 passes e teve um touchdown que o Cooper Kupp saiu livre na defesa do Bears, que foi impressionante, assim. O Stafford, esse time do Rams vai complicar bastante a NFC. E o time do Rams, né, o ataque do Rams é um ataque absolutamente imprevisível, né? A gente via alguns snaps, o Robert Woods saindo da posição de running back, fazendo um
um sweep, daí a pouco o Cooper Kupp fazia a mesma jogada, o Woods aparecia lá na frente. É muito difícil de marcar esse ataque, e ainda mais com o Matthew Stafford, acho que ele se torna ainda mais imprevisível, né? Mas foi legal você ter falado dos Lions também, Wes, porque hoje de tarde eu estava até conversando com o Romulo, depois mais para frente no nosso podcast eu vou trazer aqui a nossa conversa, que o Stafford saiu dos Lions e os Lions construíram a melhor linha ofensiva dos últimos tempos, né? E eu acho que a linha ofensiva dos Lions é uma ótima linha ofensiva, uma das melhores da NFL, e a gente tem 2 jogadores muito bons ali, né? E o Stafford foi para o lugar ali que também tem uma equipe completa que ele pode se desenvolver melhor. Então, quando a gente for falar de coisas que se destacaram nos times não tão bons assim, né, quando a gente for falar dos Lions, dos Texans, né, que também conseguiram uma ótima vitória, eu vou trazer um pouco desse debate para a mesa. Mas, Mayara, estou deixando a bola quicando aqui. Fala para a gente como é que foi a estreia do Teddy Bridgewater, né, nos Broncos, a vitória dos Broncos sobre os Giants, 27-13. Pois é, o Romulo não está aqui para se defender, então vai ser só meu esse espaço, né? Foi melhor que esperado, já, sinceramente. O ataque foi muito bem, está se entrosando ainda. Eu acho que o Bridgewater mostrou por que é o meu favorito, por exemplo, né? No caso, ele se livrou de algumas situações que o Locke não conseguiria, que a gente viu o Giants forçando. É uma defesa que pressiona o quarterback, foi atrás, e o Bridgewater teve a calma para ou jogar a bola fora, ou escolher uma melhor opção. O Williams foi muito bem, eu achei que a estreia dele foi excelente. Como running back, assim, acho que vai ser um parceiro muito bom para o Gordon. O Gordon foi um pouco mais lento, mas também, de qualquer maneira, quando foi acionado, foi muito bem também. Infelizmente, a gente perdeu o Judy, né, por umas semaninhas aí, mas a lesão foi bem grave, então, quando eu vi, eu achei que tinha perdido a temporada, então eu ficaria 4, 6 semanas fora. Mas tem o Sutton, que voltou também, tá voltando um pouco mais lento, mas o KJ Hamler foi muito bem. Então, acho que o ataque fez o que era esperado, finalmente, né, que é não prejudicar a defesa, né, porque a defesa foi bem também, né, cedeu apenas um touchdown, então eu acho que foi bem o que se imaginava, pressionou muito o Daniel Jones, até pela linha ofensiva do Giants ser ruim também, então foi um jogo perfeito para o Broncos. Eu acho que não tenho muito que destacar se que alguém foi mal, alguma coisa assim, porque no jogo acabou fluindo naturalmente. Então, foi uma estreia muito boa do Bridgewater, uma estreia consciente, que ele mesmo, depois em entrevistas, conversou que um ou outro passe ali, que foi um passe muito bonito, até eu acho que até comentei com vocês no grupo, falei, olha, esse foi para os haters, e ele mesmo falou, olha, a gente não pode depender de jogadas assim, porque geralmente elas não funcionam, elas funcionaram dessa vez, mas, né, tem que sempre treinar para melhorar, para isso não precisa acontecer de novo. Então, por isso que eu acho que ele foi muito bem, ele não se deslumbrou, falou assim, olha aqui, todo mundo, vocês queriam Locke, agora eu fui excelente. Não, ele está focado no time, focado em melhorar, focado em levar o Broncos, né, aonde ele possa chegar, né, mais para frente. A divisão também está difícil, todo mundo ganhou, inclusive o Raiders, né, então acho que isso é muito importante. Tem que sim ganhar os jogos que, na teoria, né, são considerados fáceis, mas principalmente essas primeiras partidas que tem quarterbacks que não são tão, digamos assim, que eles não têm ainda tanta presença, que eles não são tão gabaritados, assim, digamos, nesse sentido, que a defesa possa fazer a diferença. Então, eu fiquei muito feliz com a estreia do Broncos, então não poderia ser melhor. Sinto muito, Rômulo, mas eu adorei a partida. E só para complementar, Mayara, também, na questão do Bridgewater, ganhou uma moral fenomenal do jogador que, eu ia falar na minha opinião, é o melhor jogador da equipe, já lenda dos Broncos, que é o Von Miller, né? O Von Miller deu um baita elogio para ele durante a partida, falou, cara, com 18 anos de clube, eu não vi alguém com uma liderança, com um discurso antes das partidas como você deu hoje, estou muito feliz que você está aqui, e realmente para mostrar que o cara é para jogar mesmo, tem que botar para jogar e liderar essa molecada, porque é um time novo, o time dos Broncos, né? E eu gosto muito do Bridgewater, gosto muito dele. E dá para destacar também o comportamento do próprio Locke, né? Que ficou na beira do gramado, incentivando o time, não se abateu, não se afetou, digamos, com a escolha. Ele está ali se precisar, né? Não sei o que poderia ser feito, mas digamos que ele está preparado para o time. Então, isso é muito bom. O Broncos está
preparado como um time. Essa guerra de egos não aconteceu, então isso é muito bom para a gente também. Vamos ver agora com a próxima partida, né? Claro que tem a primeira semana, até conversando com o Matheus, né? Ou você adora ou você odeia, né? Porque não tem muito meio termo ali, né? Ou você se empolga mais ainda ou você já começa a flopar ali, né? Então, vamos ver, semana 2 já começa a ter uma ideia um pouco melhor, apesar de ser o Jaguars, ser um time, na minha opinião, que é mais fraco que o Giants, né? Eu acho que não sei se vocês concordam, mas eu acredito que sim. Então, na teoria, a evolução tende a ser melhor ainda. Mas eu não podia esperar resultado melhor fora de casa que essa vitória. E finalmente estamos positivos, né? Depois sabe Deus quanto tempo. Boa. Legal. A estreia do Broncos foi boa mesmo, né? Eu vi também. E achei muito legal essa fala do Von Miller, né? Representa muito, ele fala muito sobre o vestiário. É bem, bem bacana ele ter externado isso. Mas, galera, a gente falou de coisas boas, né? E agora vamos entrar nas coisas não tão boas, assim, na primeira rodada. E como a gente tá falando de quarterbacks, Wes, essa última dança de Aaron Rodgers aí no Green Bay Packers começou de maneira assustadora, né? Porque vimos 2 interceptações de Aaron Rodgers, nenhum touchdown, algo assim totalmente descabido, né, para um cara do gabarito de Aaron Rodgers, e ele foi mal mesmo na partida, né? E depois do jogo também teve uma atitude que até preocupou um pouco, porque ele parecia não tão incomodado assim com a atuação dele. Tá certo que o Aaron Rodgers tem todo esse estirpe, né, de ser o cara muito autoconfiante e tal, mas espera aí, né? 38-3, nenhum touchdown, né? Poucas jardas. O que aconteceu com o homem? Eu acho que sim, claramente ele não está motivado para jogar, né? Ele não apareceu nos camps, não jogou a pré-temporada, e era assim, era óbvio que isso iria acontecer, né? Aí tudo mérito, né, para o time adversário aí, mas me parece que ele não quer jogar, me parece que ele está, assim, que ele está descontente com o time é mais do que óbvio, né? Mas a questão é que isso não pode afetar o time, né? Então, como é que, né, ou os Packers vão resolver isso? Porque, assim, no final das contas, o que parece é que ele foi lá pegar o cheque dele e pegar o bonezinho dele e ir embora. Não fez mais nada e tá prejudicando o time. Eu acho que isso é ruim, né, para os torcedores. Eu fico imaginando que os torcedores dos Packers, inclusive o torcedor do Packers, se tiver aí, bota o seu xingamento aqui nos comentários, que a gente vai transmitir, né, pro Aaron Rodgers. Mas a minha opinião é que sim, ele não quer jogar, não está desmotivado e vai acontecer isso rodada após rodada, até que o time faça alguma coisa. Então, né, nem que expulse ele do time, sei lá, arrume um outro time para jogar aí, faça uma troca que ele queira. Não sei o que vai acontecer, mas, enfim, não é o futuro dos Packers, né? Então os Packers têm que aceitar isso de fato. Não vai melhorar. Daí para pior. Por mais que seja o MVP, chegou ao limite que ele poderia jogar nos Packers. E eu acho que todo mundo precisa entender isso. Ô, Cadu, a gente teve no segundo tempo, estava 17-0 já para o Saints, não, 17-3, virou intervalo, virou 17-3. Voltou no intervalo, 2 interceptações consecutivas de Aaron Rodgers e aí a entrada de Jordan Love. O quanto isso vai afetar para o futuro, né, da relação, que todo mundo já sabe, né, que a relação do Aaron Rodgers com a comissão técnica do Green Bay Packers já não existe, né? Mas o quanto essa atitude do LaFleur vai afetar nos próximos compromissos do time? Você acha que vai ter alguma coisa aí para frente ou não? Eu acho que foi uma demonstração da LaFleur falar assim, ó, se você não quiser jogar, eu te boto no banco e não tô nem aí. E eu acho que o Rodgers sentiu. Eu acho que ele vai ter que mostrar serviço se ele não quiser ficar no banco e ser desvalorizado para uma próxima temporada. Vai ter muito time afim dele, com certeza. Mas ele não vai querer ficar uma temporada no banco, né? O que você falou do Aaron Rodgers, da declaração dele, você falou, teve 2 declarações, a dele e a do LaFleur, que foram bem diferentes. O LaFleur falou, todo o mérito para o time do Saints, eles vieram aqui, eles nos deixaram envergonhados, nos envergonharam. É um time muito bem preparado, muito bem treinado, e cada um dos times, começando por mim, tem que se olhar no espelho e ver o que a gente fez hoje, que a gente não veio preparado.
E eu tenho a obrigação de preparar melhor esse time para a próxima rodada, mas todo o mérito para o Saints, que veio aqui e mostrou o que veio. Já o Rodgers, não fizemos bem nosso trabalho, mas é um jogo, tem mais 16. Tem que ver se ele vai ter mais 16, né? Mas, assim, como as grandes estrelas, ou com os caras que são mega talentosos, eu acho que ele tem um pouco de brio ali. E agora ele vai pegar um rival de divisão, muita gente falando mal dele, eu acho que a próxima semana dele vai ser uma semana que ele vai acabar com o Lions. Eu acho que ele vai querer provar, tipo, eu sou foda. Eu sou MVP, não é por acaso, aquele jogo lá foi um acaso, quando eu quero jogar, eu jogo. Eu acho que o Rodgers vai, para a próxima semana, mostrar que ele ainda é o Aaron Rodgers com todo o talento que tem. Mas, caso não aconteça, o Jordan Love tá ali, pronto para pular no pescoço dele e falar, deixa que eu jogo. Fala aí, Matheus. Eu acho que, assim, só para finalizar, talvez, esse assunto, eu acho que é uma questão muito de atitude, né? O Aaron Rodgers, ele se comparou com o Michael Jordan, com a história do documentário da Netflix, a última dança, e nessa última dança o Chicago não tomou 30 pontos de ninguém. O Jordan não terminou um jogo com menos de 10 pontos, né? Então é uma questão de atitude, né? Como você quer ser lembrado, né? Então eu acho que eu sempre critiquei, né, esse link com o Last Dance do Michael Jordan lá. O Rodgers não é o Jordan. O Rodgers não tem 6 anéis e nunca vai ter, né? Então eu acho que isso deixou muito claro a diferença de caráter esportivo, né? Não estou falando da pessoa, de caráter, de legado do Rodgers e do Jordan. Pois é. E vamos ver como é que ele responde, né? Cadu, eu espero realmente que ele faça esse jogo porque ele tá na minha liga de fantasy, nos meus 2 times. Então, já tá escalado. Eu espero que esse brio aí, né, venha para essa próxima... Cadu acertou o outro, né, Thiago? Será que ele acerta agora de A gente novo? vai falar sobre isso, né? Vai resgatar os palpites. Exatamente. Do Cadu. Meu palpite foi que o Rodgers ia ser a decepção da rodada. Cravei. E o Ja'Marr Chase ia ser o destaque. Exatamente. O Cadu começou um fire nos palpites. Gente, vamos falar de outra decepção da rodada, que foi o Tennessee Titans, né? E aí eu quero saber de vocês o quanto realmente foi uma decepção do Tennessee Titans e o quanto o Arizona Cardinals está preparado para fazer uma grande temporada e ser um dos grandes candidatos ao Super Bowl, né? Fato. Que eu cravei essa também, hein? É fato que o ataque dos Titans não funcionou, né? A gente teve o Derrick Henry aí correndo para pouquíssimas jardas, acho que ele fez menos de 100 jardas, algo que, menos de 100 jardas, mas, é Derrick Henry, né? Mudou meu fantasy. É normal o cara fazer mais. Julio Jones não fez absolutamente nada, A.J. Brown não fez absolutamente nada, eu até brinquei com vocês aí que os Titans tiveram, se eu não me engano, quem que fez o maior número de jardas aí dos Titans? Eu falei, eu dei o nome para vocês, mas agora eu esqueci quem que foi. Mas, enfim, o ataque não rendeu, o Ryan Tannehill teve alguns fumbles e interceptações. Como é que vai ficar esse Titans para a temporada? Quer falar um pouquinho, Matheus? Bom, eu espero mais do mesmo, né? Na semana que vem o Titans visita o Seahawks no Lumen Field, né? Tomara que continue dessa mesma forma, mas acho que é uma soma de fatores, Thiago. Assim, eu nunca vi um jogo tão bom do Cardinals desde quando eu comecei a acompanhar a NFL. Eu acho que Falei, Thiago. Só trazer o líder de jardas recebidas dos Titans foi o Chester Rogers, né? Então você tem o A.J. Brown, você tem o Julio Jones e o Chester Rogers foi o líder. Show de bola. E nem é Natal ainda. Eu acho que, assim, o Arizona teve um líder defensivo absurdo, que é o caso do Chandler Jones. Ele acabou com o jogo. O cara teve 5 sacks. Né? Tem jogador bom que termina o ano com isso. Né? Então ele foi muito bem. Ofensivamente, teve a dupla Murray e Hopkins, que destruíram com o jogo também, foram muito bem. Mas acho que, para evidenciar tudo isso, a sideline do Cardinals, o Kingsbury, foi muito melhor que o Vrabel. Eu acho que a diferença nessa partida se deu por aí. Eu acho que o game plan do Arizona para essa partida foi mil vezes melhor que o game plan do Titans para essa partida. O Titans não teve resposta, né? Então o Vrabel começa o ano na cadeira quente.
tem essa partida. Critica o Julio Jones no final da partida, né? Lógico, o Julio Jones teve uma atitude no final do jogo de levar um pênalti que realmente prejudica a equipe. Mas por que você vai falar isso para uma estrela que acabou de chegar, fez o seu primeiro jogo e jogou mal? Tipo, cara, abstrai, beleza, segue o jogo. Semana que vem a gente vai enfrentar uma secundária que não é tão boa, que é o caso do Seahawks, e pode dar a volta por cima. Mas com qual vontade que o Julio Jones vai fazer isso agora, entende? Então, eu acho que existe esse episódio que pode marcar, mas eu acho que foi um alinhamento de astros, Thiago. Eu acho que o Titans foi mal para a partida, o Cardinals foi muito bem e com muita vontade, sabendo que o Cardinals não pode desperdiçar nenhuma partida para ficar no topo dessa divisão, que ela é realmente muito, muito disputada. E eu acho que o Cardinals tende a perder um pouquinho do ritmo, se não também, pelo amor de Deus, o Cardinals foi muito forte para esse ano, e o Titans tende a melhorar. O que eu espero da partida na próxima semana em Seattle é um tiroteio, né? 2 ótimos ataques produzindo bastante contra defesas que não são tão boas. Mas o Titans tem essa tendência, né? Eu acho até que quando não dá certo, eles não acham mesmo um caminho, né? Eu não sei, assim, o que vocês acham, mas me chama a atenção que cada vez que o Titans enfrenta um problema, principalmente o Tannehill, ele não sabe o que fazer. Aparentemente, realmente não tem plano B, C, D e E. Assim, me chama a atenção de que se aquilo que eles prometeram, treinaram ou fizeram, não funciona, eles insistem da mesma maneira e perde-se o jogo. Acho que até por isso que eles não foram mais longe, né? Até na pós-temporada me chama a atenção, porque realmente o Titans tem armas muito boas, mas quando o outro time, a defesa, ou enfim, quando conseguem travar o plano A, simplesmente o Titans não funciona. Então, acho que isso é uma das coisas que tem que ser vistas, porque realmente, assim, matou o Titans aquela jogada, ou o Derrick Henry segurou ali aquela bola de segurança, ou uma play action, simplesmente não acontece. Então, me chama a atenção nesse sentido o Titans, principalmente. Claro que o Cardinals foi fenomenal, né? Como o Matheus falou, acho que foi muito bem um e outro foi mal, mas eu acho que o Titans precisa cuidar disso, assim, cuidar dessa situação de ter o que fazer, planejar alguma outra jogada, alguma coisa nesse sentido, porque senão vai ficar cada vez mais fácil para as defesas matarem o ataque do Titans, né? Concordo, e acho que o Ravens vive o mesmo dilema, tá? Eu acho que o ataque do Ravens também é bem unidimensional. E tem um plano A, e se o plano A não dá certo, a gente viu o que acontece, né? Contra os Raiders. Eu acho que são times bem próximos aí. E eu não entendo realmente por que os Titans e os Ravens estavam tão lá em cima nesses power rankings da vida. E porque, de fato, acho que é um ataque aí que tem... São 2 ataques que tem muito, muito em comum, assim, no sentido de não porque acho que funcionou, né, Thiago? Antes, funcionou uma vez, né? Funcionou o Ravens, funcionou o Titans uma vez. Nossa, tá imparável, não sei o que, mas descobriu-se, a partir do momento que se descobre a fraqueza, eles morrem. Simplesmente eles acabam não tendo muito o que fazer. É isso. Vamos falar. E agora, né, após a primeira rodada, o líder da AFC South é o glorioso Houston Texans, né, que venceu o Jacksonville Jaguars, como o Indianapolis Colts e o Tennessee Titans também perderam. O Houston Texans lidera a divisão e o David Culley, né, já publicou no seu Twitter: chupa todo mundo que eu sou o líder da divisão, né, pelo menos na primeira semana. Vamos encerrar o nosso podcast. A gente tem 8 minutos aqui falando da vitória dos Steelers sobre os Bills, e eu quero perguntar para vocês se os Bills são candidatos mesmo ao Super Bowl, né? Porque a gente viu, claro, né? Tem vários aspectos no jogo, mas a gente viu que os Bills não tiveram resposta nenhuma para uma atuação gigantesca da defesa do Pittsburgh Steelers, principalmente no segundo tempo do jogo. Quer falar, Matheus? Esse é o melhor podcast da vida do Thiago. Ele começa o podcast falando da derrota do Ravens e finaliza falando da vitória dos Steelers. Tem que aproveitar. Né, acho que você mesmo pode falar, Thiago. Manda ver. Tá bom, eu vou falar. Eu gosto muito do time dos Bills, tá? Eu acho que é um time que tem muitas peças, e eu acho que os Bills vão brigar também para ser pelos playoffs e para chegar ao Super Bowl. Só que eu, pessoalmente, no ano passado e nesse ano, nunca tinha visto uma atuação da defesa dos Steelers tão gigantesca como foi agora nessa partida de estreia.
era absurdo, né? O Melvin Ingram, o Alex Highsmith, o Cameron Hayward e o TJ Watt chegavam toda hora no Josh Allen. E o Pittsburgh não mandou blitz, mandou 4% de blitz. E toda hora os 4 chegavam no Josh Allen, e o Josh Allen se apressando, e o jogo corrido, o jogo terrestre também dos Bills, ele não funciona com o Devin Singletary, que também não apresentou nada. E aí, principalmente no segundo tempo, quando os Steelers precisavam virar o jogo e conseguiram virar, né, saindo de 10-0, eu acho que a defesa fez um papel assim fenomenal. E mesmo quando o Josh Allen conseguia conectar os passes, a secundária dos Steelers, né, o Cameron Sutton e o James Pierre estavam em dias inspiradíssimos. Né? Teve 2 jogadas que literalmente eles tiraram a bola da recepção dos jogadores ali dos Bills, se eu não me engano era o Cole Beasley nas 2 oportunidades. Eu acho que os Bills têm muito a melhorar no sentido de defesa também, né? Eu acho que o time não conseguiu nenhuma resposta. Parecia que a defesa dos Bills ficou cansada no segundo tempo, né? E acho que os Steelers conseguiram encontrar o caminho nessa defesa na segunda parte. E agora falando também dos Steelers, né? Eu fiquei super feliz com o poder de reação do time, né? De sair perdendo 0-10 em Orchard Park, naquele estádio dos Bills, não é fácil você conseguir virar uma partida daquela. E é uma demonstração de força dos Steelers nessa primeira rodada. Espero que continue, né? Mas ainda tem alguns problemas. O ataque dos Steelers ainda tem alguns problemas ali. O Big Ben não está preciso, né? O jogo terrestre não funcionou só no segundo tempo, então ainda tem alguns ajustes a fazer. Mas eu acho que tanto o Bills quanto os Steelers terão nos playoffs. Quer falar? Só fazer 2 comentários rapidinhos. O TJ Watt, não treinou com o time, né, mas chegou super bem. Ele foi exaltado tanto pelo Mike Tomlin, como pelo Big Ben Roethlisberger nas entrevistas. Até o Big Ben falou, a gente espera isso dele, por isso que ele é o defensor mais bem pago da liga. E alguém entendeu aquela 4ª-1 que o Josh Allen jogou a bola 8 jardas para trás? Alguém me explica aquela jogada, por favor. Isso aí eu não entendi também, né? Foi algo surreal, né? Era só fazer um sneak. Se eles quisessem ir para a 4ª-1, acho que era um sneak. Mas, de novo, Cameron Sutton apareceu super bem, identificou, leu a jogada e ali os Steelers viraram o momento do jogo mesmo e partiram para a vitória. Mas foi uma chamada muito questionável mesmo, né? Mas acho que é por causa da defesa, né? Eu imagino que a chamada foi para tentar confundir a defesa, porque até então não estava funcionando o tradicional, digamos, né? Então, eu estava assistindo o jogo, eu também achei estranho, mas foi uma tentativa, obviamente, frustrada, porque, como você falou, o Sutton percebeu, mas foi claramente porque era a defesa dos Steelers. Para mim, se fosse uma outra defesa mais fraca, era certeza que era sneak, sim, porque não tinha muito o que fazer ali. Eu acredito, assim, que semana 1, você tá numa 4ª-1, você tem nessa jogada o Melvin Ingram dentro da linha, junto com o Cameron Hayward, que estava numa partidaça. Você fala, cara, eu não vou bater capacete com esse cara, não, bicho. Semana 1, tá louco? Então, acho que também, acho que a Mayara foi perfeita nessa análise aí. Acho que deram uma famosa arregadinha. Vamos projetar a próxima rodada, então, nesses 4 últimos minutos, gente. E aqui é bate-bola. Que nem o Cadu cravou na última rodada, eu vou começar com ele, obviamente, né? Cadu, o craque da próxima rodada e o fiasco da próxima rodada. Fala pra gente. Começar pelo fiasco, um jogador que a gente falou no começo do negócio, teve uma expectativa alta, mas vai ver que enfrentar a defesa do 49ers não é tão fácil. Acho que o Jalen Hurts vai ter uma vida muito mais difícil, vai ser o fiasco da rodada. E o destaque vai ser o Chase Young, que vai comer a linha ofensiva do Giants e vai ter uns 3 sacks, pelo menos, ali. Ótimos palpites de novo. Mayara, quer falar? Vou falar em homenagem ao Cadu, eu acho, assim, na minha opinião, acho que eu vou destacar o Dak, eu acho que ele já foi muito bem no jogo contra o Buccaneers, infelizmente, né, para vocês ele perdeu, mas ele já foi bem, já mostrou que a lesão ficou para trás, então eu acho que ele vai ser o craque da rodada, Cadu, fique de olho, que eu acho que vai dar tudo certo, e nesse mesmo jogo, eu acho que o Justin Herbert também vai flopar, eu acho que a defesa do Dallas está evoluindo bem, mostrou que quase conseguiu parar Tom Brady, então eu já acho o Herbert um pouquinho superestimado, não acho que ele seja tudo isso do que eu já vi jogar, eu acho que ainda tem talento, mas eu acho que não é um futuro quarterback de franquia, alguém que vai arrebentar, então eu acho que ele vai ficar pelo caminho
vai ficar nessa partida mesmo, tanto o top quanto o flop dos meus palpites. Tomara que você esteja certa. Sabia que você ia gostar. Wes, quer falar? Cara, eu vou falar aqui que eu acho que o destaque da rodada vai ser o Nick Chubb, que eu acho que para essa defesa aí do Houston, acho que ele vai deitar, ele vai fazer aí uns 3 touchdowns, né, vai comer com farinha o Houston. E, cara, eu acho que o Josh Allen vai, assim, com essa defesa do Miami, que gosta de interceptar, eu acho que o Josh Allen também vai falhar aí e vai ser a decepção da rodada. Bons palpites também. Matheus? Cara, começar pelo flop que você vai gostar, Thiago, vai ser o Lamar Jackson, que se borra quando vê o Mahomes do outro lado. E eu acho que eu venho com 2 destaques prováveis. Eu venho na bola de segurança com o Travis Kelce, que a gente viu que o Darren Waller fez com essa defesa do Ravens, né, que jogou muito bem. Eu acho que o Kelce vai ter uma ótima partida contra os Ravens, mas eu venho com uma menção honrosa a Melvin Gordon, né? O Gordon tá voltando às suas origens, fez uma corrida extremamente explosiva na partida e acredito que contra essa defesa do Jaguars ele consiga fazer mais uma boa atuação. Defesa do Jaguars, a qual reviveu a carreira de Mark Ingram, então acho que também pode reviver a carreira de Melvin Gordon e ele voltar a ser um jogador que ele era no Chargers. Que assim seja. Sobrou 30 segundos para mim. Top. DK Metcalf. Matheus, nunca mais você vai usar. Cara, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. E o flop da rodada 2, tá? Carson Wentz e Andy Dalton. Acho que vai ser a última partida do Andy Dalton como titular do Chicago. Galera, um abraço para vocês. Voltamos na próxima semana com o nosso podcast histórico. Um abraço.